Agradecer a presença de todos vocês. Hoje é o nosso segundo dia de evento, né? Conectando Ideias, Roteando Conhecimento. É a nossa sexta edição, né? Graças a Deus, sempre com muito sucesso, contando sempre com palestrantes de muito conteúdo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do nosso palestrante, o Maxwell. Gente, eu sei que todos nós estávamos esperando de forma ansiosa. A gente sabe da agenda, que é complicado, é um profissional muito requisitado, excelência no setor portuário, tem um programa de excelência. Quando estávamos pensando nesta edição, de que forma a gente podia transformar, né? E aí, lógico, você foi um dos primeiros nomes que nas nossas rodas de conversa surgiu. Quem não se lembra do programa, né? Como impactou. E, Maxwell, a gente só tem a agradecer a disponibilidade, gratidão por estar passando todo esse conhecimento. A gente, que Deus sempre te ilumine, né? Porque passar esse conhecimento para os jovens, nosso futuro, e eu espero que vocês adquiram esse conhecimento e coloquem lá no mercado de trabalho. Tem um pessoal aqui de administração, tem a nossa turma aqui de informática, tá? Então eu espero que vocês aproveitem muito o dia de hoje. Este evento, o pessoal de administração acho que não conhece, né? Estamos na sexta edição. Esse evento é preparado por nossos alunos do curso de informática, capitaneados pelos representantes de salas, no qual eles escolhem os temas, né? E eles ficam praticamente em contato com os palestrantes. Eles elaboram tudo isso aqui. Tudo que vocês estão vendo nessa semana é mérito dos representantes. Eles entram em contato com os palestrantes, eles que marcam, eles que veem a necessidade dos palestrantes. Então, já de antemão, parabéns a todos os representantes no dia de hoje, representado aqui pela Viviane e pelo Saul. Vocês estão de parabéns aí pela condição. Porque a nossa função também como professor é desenvolver essas competências para vocês, tá bom? Eu vou pedir para a Júlia só dar um esboço aqui do Conectando Ideias, e aí depois também fazer a apresentação do currículo do nosso palestrante. Tá bom, gente? Obrigada. Boa noite a todos, eu me chamo Júlia. Sejam bem-vindos a mais um dia do Conectando Ideias para o pessoal de administração. É uma semana de palestras, como o professor disse, organizado pelos representantes dos 3 módulos de informática. Hoje, a palestra é oferecida pelo Sr. Maxwell, que foi organizada pelo primeiro módulo de informática, a primeira vez que eles estão organizando, então parabéns. Sei que não foi fácil, mas parabéns. E eu vou passar a palavra para o Saul, que é um dos representantes do primeiro módulo, para ele apresentar o palestrante para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Saul Caim, sou o representante do primeiro módulo. E nesse dia de Conectando Ideias, será o tema abordado logo de o perfil do profissional moderno, apresentado pelo nosso querido Sr. Maxwell, um grande empresário, e ainda mais que ele é um consultor portuário, e ainda mais que foi o apresentador do Porto 360. Mais uma vez, obrigado, Sr. Maxwell. Então, gente, eu estou esperando muito que vocês consigam absorver o máximo possível de conhecimento e uma boa palestra a todos. Legal, boa noite a todos. Boa noite. É uma responsabilidade enorme, né? A gente vê alunos do primeiro módulo organizando eventos como esse, é muito importante, né? E você já tem na veia uma coisa que é muito significativa para começar, principalmente na vida profissional, que é o empreendedorismo, né?
Quando você me passa o microfone, eu vejo teu nervosismo ali, eu fico nervoso até hoje, né? É difícil você estar aqui na frente, é muito fácil você estar sentado aí, muitas vezes olhar e falar assim, poxa, mas ele ficou nervoso, ele não ficou nervoso. Mas antes de ficar nervoso, eu queria te dar já esse primeiro presente. É muito legal ver a coragem das pessoas, né? De vir aqui e falar na frente para tantas pessoas. Então, gente, uma salva de palmas, porque... Depois manda o Pix pra mim, a gente já tinha combinado isso. Vai ser meu assistente da noite, eu tenho que levantar a bola dele, né? Ele vai passar os slides pra mim, eu tinha que dar uma levantada. E isso faz parte da vida, né? Para trabalhar em grupo, a gente sempre tem que fazer com que as pessoas que estejam ao nosso lado sempre sejam melhores. É assim que funciona, é assim que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho do Maxwell, né? E aí a gente já vai entrar em dois pontos que são muito importantes nessa minha apresentação: mercado e pessoas. Então, primeiro a gente fala um pouquinho de mercado, a minha percepção de mercado, depois a gente fala de pessoas. Legal? Vamos lá? Não sei se dá para todos verem, mas falando um pouquinho da minha história, né? Todo mundo me pergunta, fala, poxa, Maxwell, como é que você chegou na TV? Né? Você nasceu para a televisão, né? A televisão sempre teve nos teus planos? Não, nunca teve. Na verdade, fiquei até muito feliz em saber que o pessoal daqui é curso de TI, né? Administração Informática e Administração. Eu sou um cara de tecnologia, então nós vamos escovar byte hoje aqui, tá? Para quem gosta de informática e tecnologia, eu vou abordar esses temas com vocês também. A minha trajetória, ela não começou na televisão. Hoje eu sou CEO de um grupo chamado Airbus Group, onde dentro desse grupo nós temos 5 empresas, e uma dessas empresas é uma subsidiária de uma multinacional de automação portuária. Aí começa a minha história e a minha relação com o porto, né? Não só o Porto de Santos, mas outros portos também. Essa empresa na qual nós somos subsidiárias, ela fica subsidiária em Rotterdam, né? E nós trouxemos essa tecnologia de automação portuária para o Brasil. E aí começa a minha relação, como eu disse inicialmente. Toda vez quando a gente vai trabalhar um projeto de automação, obviamente a gente presta uma consultoria, né? Então, se eu for automatizar o processo de iluminação, vocês há de concordar comigo, porque eu preciso conhecer a marca da lâmpada, sim ou não? Sim. Eu preciso saber qual é o quadro de conexão que existe aqui para ligar todas essas lâmpadas, né? O quadro de conexão elétrica, sim ou não? Sim. Então você começa a virar um expert no assunto de iluminação, apesar de você ser uma pessoa de TI. E o nosso mercado de tecnologia, ele é exatamente assim. E por nós fazermos muitos processos de automação no porto, isso acabou naturalmente me habilitando para falar de porto. Que aí naturalmente a gente conhece do gate, a gente conhece do pátio e a gente conhece do costado. Porque a gente faz esse processo de automação e consultoria. Um grande amigo meu me convidou para fazer comentários numa rádio. Falou, Maxwell, isso aproximadamente 5 anos atrás, ninguém fala de porto aqui em Santos, né? Na nossa região, na Baixada Santista. A gente sabe que a gente tem no quintal de casa aqui o maior porto do Hemisfério Sul, mas ninguém fala de porto. É muito pouco falado de porto. E vamos combinar que porto é um assunto chato, né? Se a gente for avaliar tecnicamente falando, e eu começar a debater porto com vocês aqui, fruto de legislações, é muito técnico e é muito chato. Porque precisava ter uma linguagem na qual as pessoas entendessem um pouco mais de porto. Eu não me dei por convencido, ele continuou insistindo, até porque eu tinha os meus negócios, e aí fui fazer uma certa oportunidade, uma participação numa rádio. Deu certo, de uma rádio eu fui para 2 rádios, de 2 rádios eu fui para 3 rádios, de 4 rádios para 4 rádios, e aí eu me vi indo na rádio todos os dias da semana. Eu participava de 5 rádios diferentes, além da rádio Jovem Pan, perdão, né? Não sei se todos vocês já ouviram aqui, 7 da manhã, repita, 7 horas, né? Então tinha aquele negócio lá e eles colocavam o Maxwell lá para falar de porto também. Numa das oportunidades, eu, com o pessoal da Santa Cecília TV, a Santa Cecília TV pega aqui, pega aqui, me convidaram para fazer comentários no jornal local da Santa Cecília TV. Comecei a fazer comentários a respeito de porto. Dali surgiu um programa chamado Porto e Negócios, não sei se todos aqui já ouviram falar.
Aquele projeto foi um projeto no qual eu iniciei dentro da Santa Cecília TV. Esse projeto ganhou uma grande repercussão. E aí o Grupo Tribuna, que é afiliado da Rede Globo, me fez um convite para desenvolver um projeto dentro da TV Tribuna. Hoje eu acabo tocando ali toda a vertical de Porto, relacionados não só aos eventos, mas às outras iniciativas também do Grupo Tribuna. E a gente tem 2 projetos que eu trato com muito carinho, né? Que é o programa de TV, que vai ao ar todo sábado depois do Jornal Hoje, e também o reality Porto, o Desafio. Não sei se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar, onde a gente seleciona 9 participantes, né? Esse ano nós tivemos aproximadamente 4.000 inscrições. Esses 9 participantes são divididos em 3 grupos. 3 executivos definem um problema. Esses participantes fazem uma imersão dentro do setor portuário, junto com mentores, e ao final apresentam os seus projetos. O melhor projeto ganha um curso de graduação e de pós-graduação na GV, né? O curso de graduação hoje, ou de pós, deve estar girando em torno aproximadamente de uns R$40 mil, se não me falha a memória, se eu não estou errado, tá? Só para vocês valorarem a premiação. E os participantes podem ser contratados por esses terminais. Esse ano, dos 9 participantes, 4 foram contratados para trabalhar dentro do setor portuário. Então é um projeto que eu trabalho e trato com muito carinho. Ano que vem a gente vai para 8 episódios na grade da Globo. A gente começou esse ano com 2 e ano que vem são 8 episódios na grade da TV Tribuna. Então, para quem tem a vontade de trabalhar no Porto, está aí a grande oportunidade. E aí, mais recentemente, eu fiquei muito feliz que acabei ganhando um selo de maior influenciador portuário do Brasil. Né? Pode passar? Por que me deram esse selo? Porque nós atingimos esses números. Né? Aproximadamente 2,8 milhões de visualizações nas iniciativas do jornal, a Tribuna, né, relacionadas a Porto, e dentro do G1, 2,4 milhões. Então a gente está falando aí aproximadamente 5 milhões e alguma coisa de visualizações. E há de se convir que tinha gente que falava que Porto não dá audiência. Não. Dá muita audiência. Depende de como a gente se comunica. Pode passar. Feita a minha apresentação, agora vocês conhecem um pouquinho do Maxwell. Vamos falar um pouquinho de mercado e um pouquinho também de pessoas. Eu gosto muito da foto desse cara aí, né? Esse cara é uma pessoa bem famosa. Todo mundo conhece ele, né? Uma vez, olha, toma cuidado que eu faço pergunta. Uma vez eu estava na apresentação, eu falei, todo mundo conhece? Uma pessoa falou sim. Eu falei, qual é o nome dele? O cara errou. Então, se não conhece, me conta. Tá? Brincadeiras à parte, Albert Einstein aplicou uma prova e um aluno, diante da prova, né, virou para esse cara aí, para o Albert Einstein, e falou assim: professor, essas perguntas são as mesmas do ano passado. E engraçado. Olha como foi a resposta do Einstein para esse aluno. O Einstein virou para ele e falou assim: eu sei. As perguntas são as mesmas. O que muda são as respostas. E é assim na nossa vida. Desde a época que eu estava sentado do lado de vocês aí, né? Falando de o que muda são as respostas, são as atitudes e não as perguntas. Todas as apresentações, as palestras eram iguais. Lota o fundo primeiro e depois lota a frente. Quando lota. Não é assim, professor? E por incrível que pareça, a gente vai ficando mais velho, a gente quer sentar na frente, porque a gente quer absorver o conteúdo. Então as perguntas são as mesmas. O que muda é como você encara a tua vida. É como que você valora a tua vida. São as atitudes que você quer ter perante a tua vida. Vamos lá. 2008, todo mundo lembra de 2008? Aqui eu acho que vocês eram bem novos em 2008, né? Sim ou não? Mas para quem é um pouquinho mais velho, em 2008 a gente teve uma crise gigantesca. Não tivemos? 2008, uma crise financeira avassaladora, né? Um problema de inflação no Brasil. Inflação monstruosa. 12%, olha só. Foi impressionante. E agora, 2022, vocês estão assistindo a televisão, qual é o problema que a gente tem? Inflação. Tem guerra? Tem guerra. Os problemas são os mesmos. A diferença está onde? Naquelas pessoas que vivem do problema
e naquelas pessoas que fazem com que o problema se torne uma grande oportunidade para elas. Tá aí. Nós somos fruto da demanda que a gente gera. E por incrível que pareça, todo mundo sempre está esperando por algo. E a grande massa continua esperando. E não entende por que as pessoas fazem sucesso. Quando eu falo de sucesso, eu costumo dizer que mais gostoso do que o sucesso é a jornada para chegar lá. Quando a gente se propõe a fazer algo, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje dando uma palestra para vocês. Eu dou palestra em qualquer lugar. Não porque eu gosto de ter sucesso fazendo palestra, ser famoso para dar palestra. É porque eu gosto de trocar. Você imagina quantas pessoas eu tenho oportunidade hoje de me conectar aqui. Então, o caminho para o sucesso, quando você aprende a gostar, faz com que você chegue ao sucesso. Porque você tem a habilidade de se reinventar insistentemente. Se eu tiver a crise hoje, eu vou buscar uma oportunidade para que eu continue mantendo o padrão que eu tenho hoje. Se tiver uma crise daqui a 2 anos, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. A grande diferença é que as pessoas sentam e passam a vida toda se lamentando. Falando um pouquinho de pessoas. E é esse slide que eu gosto muito, né? Onde em toda crise tem uma oportunidade. Quando a gente fala do mercado portuário ou até do mercado internacional, hoje vocês já ouviram falar que o Porto de Santos bate recordes de movimentação? Sim ou não? Nunca ouviu falar? Então, já deixa eu te dar a informação. A gente está batendo recordes, faz uns 5 anos. Só para commodities. Independente da crise. É um setor que se reinventou e consegue ter sucesso? Sim ou não? Sim. Mas peraí, gente. E a inflação? E a crise? E os problemas? Eles transformaram isso em oportunidade. Quando a gente tem essa habilidade de enxergar as oportunidades, é óbvio que você vai ter sucesso em qualquer coisa que você fizer. Maxwell, é difícil? É, mas é igual aí na academia. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente quer um corpo bonito, né? Todo mundo quer ter um corpo bonito, não quer? Todo mundo quer ter um corpo bonito. Só que o problema é que a gente quer amanhã. E o resultado não aparece amanhã. Eu tenho que ir na academia amanhã, depois amanhã, mês que vem, outro mês. E eu tenho que ter disciplina. E aí é onde mora o problema. Se vocês fazem informática, estão no setor de informática, vocês têm que consumir informática 24 horas por dia. É igual academia, é musculação. É o tempo inteiro você fazendo musculação para se conectar com conteúdos que sejam importantes. Eu ia deixar pessoas para depois, mas eu vou entrar direto em crise e oportunidade para falar de pessoas. Nós estamos falando do pessoal de informática aqui. Qual é o curso, qual é a função hoje dentro do setor portuário que tem alta oferta? Professor, tem empresa que tem processo de contratação vitalício. Sabe o que é isso? Vocês sabem o que é processo de contratação vitalício? O que é? Não acaba. Estão contratando e não acaba. Eu conheço uma empresa, tá? Que tem 100 vagas em abertas. Chama-se T2S. Pode ir lá entrar, depois no Google, vai lá. Mas eles querem pessoas qualificadas. E se vocês estão no mercado de informática, vamos dar uma olhada ver se vocês estão antenados. Qual é a vaga que tem disponível hoje no mercado portuário para a área de tecnologia? Alguém se arrisca a me dizer? TI. TI, tecnologia da informação. É muito amplo. Robótica. Muito amplo. O que é robótica? Seria que mais administrativo? Administrativo? Vamos lá. Vocês estão fazendo um curso de informática. Eu preciso provocar vocês para isso. Legal?
Ele está filmando aqui, não tá? O que está gerando isso? Dados. Opa, adorei a palavra. Qual é a palavra? Dados. Informação. Quem é que gerencia esses dados? É a robótica? É o TI? Quem é? É o sistema? Acho que o cientista de dados, né? É o administrador de banco de dados. Também. Opa, quem falou? Ah, pode sair da sala. Essa não é pra ela. Tá acabando com a minha palestra. E não dá, professor. Colocou a professora. Cadê o DBA? Hoje, pra vocês terem uma ideia, o DBA ganha algo em torno de 18 mil reais CLT. E não tem. Não tem. Legal? Desde a hora que eu comecei a minha palestra, ele está gravando aqui. Né? Aí vocês disseram que gerou o quê? Dados. Legal. Só que aí, nem terminou minha palestra, vai chegar lá no meio da palestra, no final eu vou falar alguma coisa que ele não gostou. Não gostou. Ele pegou um ódio de mim, né? Porque a gente está vivendo esse mundo. Ele falou, qualquer coisa errada eu te cancelo. Pá! Está cancelado. Então ele vai cancelar minha apresentação aqui que ele está gravando. O que ele vai fazer? Vai apagar. Daqui a 5 anos, o mercado de tecnologia da informação vem projetando uma das principais funções será lixeiro. Lixeiro de dados. Lixeiro de dados. Cada um de nós vai gerar em torno de 2 a 3 terabytes de lixo por ano. Imagina, cada criaturezinha nossa aqui vai gerar essa quantidade de informação. O que faz com isso? Quando vocês deletam alguma coisa, você acha que sai do seu celular assim, por osmose? Não, vai embora? sempre só para recibo. Alguém precisa limpar isso. Tem mão de obra para isso, sim ou não? Acho que não. Então, o que eu falei aqui? Cada crise tem uma Oportunidade. Tem gente olhando para isso? Não. O que todo mundo quer ser? Técnico informático, menino do computador. O cara que vai lá, fala, qual é o seu problema? Né? Você olha lá, caiu a internet, conecta de novo no roteador, tá tudo certo. Igual a esse, tem milhares. Lixeiro de banco de dados não tem nenhum. Então faça uma reflexão do que vocês querem e aonde vocês querem chegar. Né? Eu gosto muito dessa imagem aqui. Ó. Todo mundo consegue ver essa imagem? Começa a pescar o peixe onde ele está. Todo mundo gosta daquele ditado assim, a gente não pode dar o peixe, tem que dar a vara. Né? Para que adianta a vara se eu vou pescar num lago que não tem peixe? Dá trabalho? Mas dá para chegar lá. É prática, é disciplina, é todo dia. Hoje eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo. Mas dá trabalho ou eu não gosto de estudar? Lembra do caminho do sucesso? Eu gosto do que eu faço. Eu aprendi a gostar daquilo que eu faço. E se eu gosto daquilo que eu faço bem. Você não gosta daquilo que você faz? Procure outra coisa. Legal? Pode mudar. Vamos falar um pouquinho de mercado? Eu entrei inevitavelmente em pessoas, né? Mas vamos falar um pouquinho de mercado. Pode passar. Está todo mundo preocupado, né, de como é que está o mercado pós-Covid. Né? A gente teve uma pandemia aí no meio e muita gente vem comentando como é que está o mercado. Né? Para mim, Maxwell, o mercado está do mesmo jeito que ele sempre esteve. Né? Com economistas fazendo projeções que em certas oportunidades se realizam, em outras não, porque a previsão não é precisão. Né? Foi, hein?
aluno. Oi. Com supostos especialistas do caos, né? Dizendo que tudo vai acabar, que tudo vai dar problema e que nada vai acontecer. E naturalmente com aquelas pessoas que estão olhando as oportunidades. Lembra do Einstein? É a mesma coisa. E o mercado ele continua sendo desse jeito aqui, ó. Ele continua sendo exatamente dessa maneira. Tem gente que está aqui na feira, tem um cara que continua discutindo processos e procedimentos lá de 1967, ou quem nunca, de vocês falam assim, olha, na minha época o processo era... Vocês já ouviram falar disso ou não? E ele continua acreditando nisso, ele está lá, ele está aqui. Aí você tem o King Kong, que é aquele cara que vem e atropela todo mundo. Quando você vê, o cara passou igual um rolo compressor. E aí você diz o seguinte, cara, como é que esse cara fez sucesso? Como é que esse cara chegou nessa posição? Como é que ele conseguiu atingir tudo isso que ele conseguiu? Mas isso é diferente do que era no passado. A gente continua da mesma forma, né? Então a gente tem aí gente que é supersônica e gente que ainda está trabalhando de CPI. Pode passar. Então esse é o mercado pós-Covid. É o mesmo que era antes, pelo menos no meu entendimento. Mas é preciso entender que nesse segmento portuário, especificamente, a gente começa a ter um novo arranjo logístico mundial. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento ou não, mas como é que funciona o arranjo logístico mundial hoje, né? A gente tem dois eixos. A gente tem o eixo vertical e a gente tem o eixo horizontal. Vamos olhar o mapa do mundo, legal? Quando a gente fala de logística, a gente tem um eixo aqui e a gente tem um eixo aqui. Esse eixo horizontal é o eixo muito rico do processo, concorda? Porque ele sai da Ásia, passa pela Europa e vai para os Estados Unidos. Tudo bem até aí? O eixo horizontal é o que vem de lá para cá e o que vai daqui para lá. Quando a gente fala em esse eixo, todo mundo me ouve aí no fundo? Sim. Quando a gente fala nesse novo arranjo logístico mundial, onde principalmente a gente entende esse eixo do comércio internacional, existem etapas que a gente pode levar em consideração. Então a gente tem o mercado just in case, a gente tem o mercado just in time, a gente tem o mercado just enough e o mercado just for me. O que é esse mercado dentro desse arranjo logístico mundial just in case? É um mercado no qual ele produz, mundialmente falando, né, de acordo com a demanda. Tudo bem? Então ele faz uma projeção de demanda, né, e aí ele produz ou planta para aquilo, ok? Quantos quilos de arroz você come na sua casa por mês, perdão? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos? Então se eu compro 1 quilo de arroz por mês, em 12 meses quantos são? 12 quilos de arroz. Faço minha projeção e aí eu tenho esse mercado projetando para atender a demanda. Tudo bem até aí? O que é just in time? A gente já passou por isso, né? E agora está mudando um pouquinho. O mercado just in time, quando você compra um tênis na internet, o tênis está pronto? Quando você está sentado lá em frente ao computador, aí você olha um tênis lá, eu estou dando tênis como exemplo, pode ser qualquer outra coisa, né? Quando você compra, você dá um ok para comprar na internet. Aquele tênis está pronto? Sim ou não? Quem acha que não? Não está. Eu começo o processo de produção. Isso é um processo just in time. Eu só produzo ou fabrico conforme a aquisição. Legal? É assim que funciona. Tá? Meu estoque é muito pequenininho, muito limitado. E eu vou produzindo conforme essa demanda. Não fui eu. Ele não faz parte da equipe. Lembra do Pix? Mas agora eu consegui. Ele não é. Pode falar, mano. Oi, tá me ouvindo aí? Legal. Olha, é o menino daqui. Sempre, né?
Pra dar uma acordada, a galera tá pensando que Não, pessoal, agora o pessoal apagou a luz lá no fundo, então o pessoal tá no momento agora. Deixa a pilha disparar. Só não mexe na caixa. Please. Posso continuar daqui ou melhor? Vai passar um pouco. Esse é o mercado de just in time. Com a pandemia, né, a gente começou a ter um novo arranjo, ou um arranjo diferente logístico mundial, uma nova categoria. Por quê? Porque o mundo começou a perceber uma alta dependência da China. Sim ou não? Está faltando tudo. Né? Está faltando componente, faltou máscara, porque tudo era produzido na China. E quando começou a parar o comércio mundial, a gente começou a viver esse processo inflacionário e uma alta demanda. Né? Então, vamos produzir somente o suficiente. E foi o mercado de estenol. Legal? Quando você começa a produzir somente o suficiente, né, falta para ela, pode ser que eu atenda ele. As máscaras não foi assim na vacina? Né? Começava para um, faltava para outro, aí você tampava aquele buraco, voltava lá. Né? E aí você naturalmente, pela natureza do ser humano, você cria um protecionismo. Sim ou não? Quero garantir o meu produto. E aí nós começamos a viver um mercado just for me. Onde estourou a guerra da Rússia, né? Tem outras conotações, não é somente aquela o acesso ao mar, né? Essa é a preocupação da Rússia para que ela possa realmente ter uma participação maior no comércio internacional, porque cada qual está querendo garantir o que é seu. Legal? Pode passar? Então eu expliquei para vocês como é o processo hoje, ou como ele pode ser adaptado. Se a gente tiver um novo arranjo, né, no qual favoreça novamente essa globalização, que não é o que está acontecendo hoje, talvez a gente mude o modelo. Se eu estou antenado no modelo, eu sei o que eu quero buscar dentro desse mercado, sim ou não? Sim. Muitas empresas quebraram pelo caminho, porque não entenderam essas mudanças e como as coisas estavam acontecendo. Eu falei para vocês de banco de dados, vou trazer isso para o universo de vocês, né? Falei do universo corporativo, vou trazer para o universo de vocês. Quais são os dois tipos de banco de dados mais utilizados nas grandes corporações? Alguém sabe? Pessoal de TI, professor? É o relacional e não relacional. Marca. Acho que é MongoDB, se não me engano, e Postgres. Oracle. Quais são as duas marcas de banco de dados, vamos dizer assim, né? Que são mais utilizadas no mercado? Marca. Vamos lá. Uma da Microsoft. Azure. Sim ou não? E outra da Oracle. Legal? São as duas marcas de modelos de banco de dados que a gente tem hoje sendo utilizado nesse mercado. E se a gente está olhando para a demanda, adianta eu me especializar em SQL, Microsoft, se o mercado portuário usa Oracle? Sim ou não? Faz sentido? Antes de eu buscar o que eu quero para a minha carreira, qual é o setor de atuação, eu preciso entender o que esse setor consome. Faz sentido ou não? Sim. Por incrível que pareça, em certa oportunidade, a gente usa em 90% das nossas operações banco de dados SQL. Fui fazer uma entrevista, o cara tinha experiência comprovada em banco de dados Oracle. E ele me disse, eu vou me aperfeiçoar, eu consigo, eu vou chegar lá. Não é possível a gente contratar porque o mercado precisa para agora. Não é para amanhã. A gente está vivendo um momento dentro do mercado, principalmente de capacitação, no qual as universidades estão se reinventando. Eu tive mais recentemente agora em Rotterdam e fui conhecer um centro de capacitação em Rotterdam, no qual eles estão querendo formar profissionais, seja na área de TI, de logística ou qualquer outra área, focada no setor portuário, em até 1 ano. Olha que loucura isso, gente. Tamanha é a oferta de emprego que
tem dentro desse setor. Então é importante ter em mente que toda demanda existente no mercado, ela vai buscar aquela pessoa que esteja melhor preparada. E não adianta eu me preparar por qualquer coisa. Eu tenho que entender onde está o mercado, o que o mercado consome, para que eu naturalmente vá buscar a minha capacitação. Vou dar um exemplo claro para vocês. É inevitável entrar na área de pessoas, né? Estava falando de modelo de negócio, mas falando de pessoas. Tem muita gente que hoje quer entrar dentro do setor portuário, está buscando a sua capacitação e está fazendo um curso de logística. Sabe quantas vagas de logística tem hoje dentro de um terminal? Alguém chuta? Tem muita oferta de profissional e pouca vaga. A logística hoje, de um modo geral, ela está sendo o quê? Aquela palavra que usaram lá no fundo. Está sendo robotizada. Está sendo automatizada. Eu preciso de alguém com muito conhecimento de logística para transferir conhecimento para um sistema, para que esse sistema possa automatizar. Essa nova geração que chega hoje, ela tem toda essa bagagem para poder automatizar um processo logístico, sim ou não? Não. É demanda? Então pega uma reflexão. Um insight. Talvez eu buscar uma grande oportunidade de desenvolvimento de aplicações seja muito mais valioso, seja uma carreira muito mais promissora do que eu concorra com milhares de pessoas para uma única. Claro. Faz sentido sim ou não? Sim. Por incrível que pareça, né, a gente falando dessa questão de concorrência, estava falando de mercado para vocês, lá, o Just in Time, Just in Not, né, Just for Me. Aqui no Brasil a gente tem algumas particularidades, né? Quando a gente fala de mercado, principalmente dentro do setor portuário. Isso se expande para outros setores também. E eu gosto muito de usar o exemplo da fazenda de tomates, né? Para que vocês entendam como é que funciona o nosso mercado aqui dentro do Brasil. Eu vou pegar, posso pegar como exemplo? Como é teu nome? Maria Quitéria. Maria Quitéria. Vamos imaginar que eu estou lá no interior do Mato Grosso do Sul, né? E eu conheci a Maria. Lembra, Maria? Sim. Lembrou? Lembrei. E eu conheci a Maria, né? A gente era jovem, eu tinha muitos planos, eu tinha 2 pés de tomate. Eu vendia, né, para a comunidade que estava ali ao redor. Lembra? Você colocava numa cesta, levava o pessoal para vender. E a Maria era tão boa vendedora, tão simpática, que começou a ter demanda. Lembra da demanda? Né? As pessoas queriam mais do nosso tomate, porque além de bom, a Maria atendia todo mundo muito bem, né? Nosso negócio de tomate começou a ir bem. A gente plantou 4, 8, 10 pés de tomate, 12 pés de tomate. Chegamos até quantos pés de tomate? Eu não lembro. Muito. Um sucesso, eu tão feliz que a gente casou. A Maria casando, lembra disso? Sim. Lembrou. E aí, lá atrás, a gente já tinha uns 200 pés de tomate, né? Falou assim, agora está com a vida estável, dá para tocar a nossa vida. E o negócio foi indo bem. O negócio foi indo tão bem que a gente teve que comprar um caminhão para entregar esse tomate. Não dava mais para entregar na cesta. A gente comprou um caminhão, comprou 2 caminhões, comprou 3 caminhões, chegou a bater. Quantos caminhões? Uns 5. Uns 5. A coisa já estava maravilhosa. Chegou um determinado momento que a gente começou a ter uma transportadora de caminhão. E não dava mais para armazenar tanto tomate, porque a gente tinha tanto pé de tomate, a gente tinha transportador e precisava armazenar o pé de tomate. A gente começou a armazenar pé de tomate, construiu o primeiro armazém, o segundo armazém. Quantos a gente tinha? Quantos armazém mesmo? Nós chegamos nos 10. Nos 10 armazéns. Eu já sabia que era uma coisa assim fantástica. Uma pena que a gente separou, mas aproveitou. Nós tínhamos lá uns 10 armazéns, né? Então a gente plantava, sim ou não? Sim. A gente transportava, a gente armazenava, e aí a Maria já começou aí a fazer cabelo, unha, aquelas coisas que toda mulher gosta, né? Massagem, lembra desse negócio? Aí começou a ter umas amizades, conheceu um casal, né?
que trabalhava com outro produto e exportava o produto. Eu nunca me esqueço desse dia, a Maria chegou em casa para mim e falou assim, nós temos que vender tomate para o mundo. Visionário, né? Visionário. Eu falei, Maria, como é que nós vamos vender tomate para o mundo? Falou, cara, a gente planta tanto tomate aqui no Brasil, tem tanto sucesso, vamos experimentar um cliente, 2 clientes, 3 clientes. E assim a gente começou. Né? Começamos a exportar um pouquinho para a China, um pouquinho para os Estados Unidos. Chegou um determinado momento, para quantos países a gente exportava, Maria? Eu acho que chegamos uns 6, né? 6 países. Estava arrebentando. Arrebentando a exportação. E a gente percebeu a necessidade de construir ou de ter um terminal portuário para começar a exportar o nosso tomate. Faz sentido, sim ou não? Conseguir sucesso. Não faz sentido? Olha a nossa vida está construindo. É nesse momento que o governo entra. E aí, fala para você. Aqui nessa área é regular. Você fez isso. Quando você chegar aqui, você tem que fazer uma concessão. Alguém já ouviu falar de concessão? Não. Privatização do Porto de Santos. Alguém já ouviu falar? Né? Então, são palavras que a gente vai pescando aqui, vai entender. Concessão. Porto de Santos é uma área federal. Então, você tem uma área ali, o governo tem que conceber essa área para você. Legal? Aqui no Brasil funciona assim. Né? Esse foi o motivo da nossa separação. Maria gananciosa, exportar para o mundo todo, Maria. Né? E aí chega num processo no qual, obrigatoriamente, a gente tem que participar do processo licitatório. Faz sentido isso? Sim. Faz sentido a gente participar do processo licitatório? Se eu sou um investidor, eu tenho dinheiro para investir, eu quero comprar uma área, eu quero montar um terminal, por que eu tenho que participar do processo licitatório? Vocês têm ideia de quanto a gente tem de costa navegável no Brasil em quilometragem? Quanto? 2.700 quilômetros. Legal? E aí eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Eu e a Maria nós quebramos. Ixi. Estava algum, né? Passa agora, deve fazer os Por que nós quebramos? Porque no processo de concorrência, sabe quem ganhou esse terminal? Aquela área, né, supostamente estava no processo licitatório? Nosso concorrente. Então, obrigatoriamente, eu e a Maria tivemos que exportar o nosso tomate através do terminal do... Quebrou o nosso negócio. E esse é o modelo que a gente tem hoje. Comparativamente, de novo, eu estava em Rotterdam esse ano, e aí eu estava conversando com o presidente, diretor-presidente da autoridade portuária de lá, e eles têm lá o que eles chamam de Maasvlakte 2. O que é os Maasvlakte 2, né? É a extensão do porto de Rotterdam. Eles foram lá com Dubai. Viu? Sabe Dubai? Eles fizeram aquele monte de negócio de areia, ficaram jogando areia, fez aquelas praias bonitas. Lá eles pegaram, jogaram um monte de terra para fazer uma nova área de porto, né? Está totalmente ocupado. E aí eu cheguei lá, ele estava dizendo para mim o seguinte, falou, Maxwell, a gente está quase completo aqui, né, de terminais operando. E a gente está pensando em fazer uma Maasvlakte 3, mais uma área de extensão do porto. Eu falei assim, nossa, mas para quem vocês vão fazer? Né? Porque tudo que a gente faz aqui no nosso país, a gente faz para alguém, né, para uma área específica. Ele falou, para quem quiser. Para qualquer empresa. A nossa obrigação como governo é disponibilizar área. Quanto mais área a gente tem, mais a gente atrai o Maxwell e a Maria e a iniciativa privada para que possa desenvolver novas operações. Se eu desenvolvo novas operações, eu desenvolvo novos postos de... Faz sentido, sim? Esse ainda, infelizmente, é o modelo que a gente tem dentro do setor portuário, falando do setor. Pode passar. E aí eu pergunto para vocês, né? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né? Como país mesmo, né? Vocês são o futuro, vocês são a nova geração. Qual é a estratégia do Brasil? Alguém arrisca dizer para mim? Para conseguir as áreas do porto? Qual é a estratégia do Brasil? Na verdade, se unir a outras empresas. Gente,
Qual é a estratégia do país, do Brasil? Vocês são a nova geração. Que seria na exportação agrícola. Vamos lá. Vou tentar. Vamos falar agora de futebol, só para poder interessar a minha pergunta. Vou falar de futebol aqui, né? Para os homens. Não vou falar de Corinthians, vou falar. Quem está em primeiro no Campeonato Brasileiro? Qual é a estratégia do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro? Ser campeão. Legal? Então, a gente sabe qual é a estratégia do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. Ok? A gente tem lá o Ceará. Está em último da tabela. Qual é a estratégia dele? Não ser rebaixado. É claro a estratégia, sim ou não? Sim. Qual é a estratégia do Brasil? Ser um país desenvolvido. O quê? Tecnologia? Infraestrutura? Então vou ajudar. Quem acha que o Brasil investe em tecnologia, levanta a mão. Quem acha que o Brasil investe em infraestrutura, levanta a mão. Ai, Maxwell, está falando muito em política. Não é política, é estratégia. Vamos estratégia. Exportação? Né? Qual é a estratégia da ETEC? Todo mundo sabe. Tem informação, está claro. Vamos falar com o país. E aí vocês precisam começar a construir na cabeça de vocês. Qual é a estratégia? Pode mudar. Se eu olho para a China, qual é a estratégia da China? Líder de venda. Produção. Procurar novos recursos. A China é mão de obra do mundo. A China é mão de obra do mundo. Mão de obra barata. É a estratégia da China. E ela tem mão de obra barata. Mas a pé de baixa qualidade, não é? Não necessariamente. Eu estou usando um termo bom. Não é ruim. Ele foi made in China. E aí é onde eu ponto. É onde a gente fala da estratégia. A estratégia da China é ser a mão de obra do mundo. Se é para produto bom, se é para produto ruim, ou o que quer que seja. Eles são a mão de obra do mundo. Quando a gente precisou de máscara na pandemia, de onde vinha a máscara? Por quê? Porque tinha muita gente para produzir e produziu muito rápido. Essa é a estratégia da China. Vamos falar da Europa. Qual é a estratégia da Europa? Ser a indústria do mundo. Tem certeza, Maxwell? Vou dar um exemplo para você. Qual é o maior exportador de café do mundo? Brasil? Brasil? Europa? Brasil? Europa? Alemanha? Alemanha. Ah, Maxwell está maluco. Quantos pés de café tem a Alemanha? Milhares? Alguém arrisca? Quantos pés de café tem a Alemanha, gente? Milhões? 100 milhões? Trilhões? Zero. A Alemanha vai lá, ela compra o nosso café por R$1. Legal? Exemplos? Por favor, são exemplos. A Max já falou na palestra que é R$1 o café da Alemanha. É exemplo. Ela compra por R$1 do mundo todo, tá? Leva para a Alemanha, coloca naquela cápsula desse café, agrega valor e vende de novo para nós por 9. E aí todo mundo gosta daquela maquininha, não gosta? Tem a cápsula, chique aquele negócio, né? Chique aquilo lá, né? Custa 5 conto aquela cápsula. Beleza? Ela veio lá da Alemanha. Legal? Ela agrega valor no produto. Ela é indústria do mundo. Eu fiquei impressionado com o que eu vi agora, mas de novo, né? Rotterdam na minha cabeça, estou usando muito Rotterdam como exemplo. Rotterdam para um navio no porto. Para um navio. O navio para aqui. E aí você tem um grande armazém aqui. Tá? Um navio de fruta. Tá? Ele descarrega o abacate todo, um exemplo, né? Abacate. Aí ele separa.
Só faz isso. Separa o abacate. Esse abacate de altíssima qualidade vai para a China. Ok? Esse abacate que não tem tanta qualidade vai para um outro país. E esse outro aqui, que está ruim, vira suco. Eles fazem absolutamente toda essa separação e essa industrialização do suco e embarcam no mesmo navio. O navio foi embora. Isso é agregar valor, sim ou não? Sim. Legal. E os Estados Unidos? Qual é a estratégia dos Estados Unidos? Ele é o cliente do mundo. O que tem para vender? Vou comprar. Vou comprar, tenho dinheiro, vou comprar. Além de ser a polícia do mundo, né? Os Estados Unidos acham que é a polícia do mundo. Vive e espera continuar sendo, né? Está dando certo. E aí eu pergunto para vocês: qual é a estratégia do Brasil? Ser a fazenda do mundo. Eu não tinha ouvido isso ainda. Eu ouvi o celeiro do mundo. O celeiro é errado, porque o celeiro é só para armazenar, né? O celeiro está lá e fica armazenando. A gente não está aqui para armazenar. Mas ser o grande produtor do mundo de commodities, se eu planto commodities lá no Mato Grosso do Sul, legal? Plantei a soja lá, né? Coloca essa soja onde? Em cima de um caminhão, sim ou não? Sim. Né? Esse caminhão vem para o Porto de Santos, embarca num navio e vai para o mundo. Pergunto: quantas pessoas vocês acham que a gente emprega dentro de um processo como esse? Segunda pergunta: produz a soja, faço óleo de soja, fabrico pão, fabrico outros produtos, embalo, acondiciono, coloco no navio e exporto para o mundo. Qual gera mais resultado? Empregabilidade. Segundo. Qual é a estratégia do Brasil? Percebe? Está errado? Não sei, mas talvez seja uma boa reflexão. Adianta me preparar para trabalhar na indústria se o Brasil não tem uma política industrial bem estruturada e estabelecida, sim ou não? Não. Lembra da demanda? Vocês estão na área de TI. Na área de informática para trabalhar? Aonde? Aonde vocês vão trabalhar na área de informática? E aí a gente sai da zona de conforto. Né? Quando eu começo a fazer essas perguntas, eu começo a sair da minha zona de conforto. Quando eu saio da minha zona de conforto, eu começo a fazer a minha trajetória para chegar ao sucesso. E se eu gostar dessa trajetória, eu chego aonde? Ao sucesso. Ao sucesso. Para mim, a estratégia do país é essa. A gente tem que entender que tecnologia e automação não é política, é estratégia. E isso pode se tornar um dos maiores legados da nossa geração. Posso ser disruptivo? Sim ou não? Quem está buscando um emprego CLT? Levanta a mão. Todo mundo sabe o que é CLT, sim ou não? Não? Todo mundo sabe que é. Quem não sabe o que é CLT, levanta a mão para mim. Quem está buscando um emprego de carteira assinada? Levanta a mão. Quem não está nem aí, é indiferente. Ser carteira assinada ou não ser carteira assinada? Levanta a mão. E quem está buscando o empreendedorismo, né? Não está buscando a carteira assinada? Levanta a mão. Gente, deixa eu fazer. Eu sou bom de matemática. O restante vai fazer o quê? Eu venho na casa dos pais até que ano? Eu já pergunto, né? O pessoal levantou a mão, eu pergunto, não. O pessoal levantou a mão, não. Vocês vão ficar na casa dos pais até quando? Gente, ó. Vem comigo. A gente tá falando de coisa séria, pô. Coisa legal. Vou dar uma informação para vocês disruptiva. Então, assim, primeira coisa que vocês precisam entender é sair de cima do muro. Sair de cima do muro. O que você quer para a vida?
está buscando um emprego de carteira assinada? Não tem nada de errado nisso. Não, você está buscando ser empreendedor? Não tem nada de errado nisso. Beleza? Vou perguntar de novo para que eu possa contextualizar. Quem está buscando um emprego de carteira assinada? Quem está buscando ser empreendedor? Você vai fazer o quê, doutor? Vai fazer psicologia. Você vai ser empreendedor. Não vai ser psicólogo. Você vai ser empreendedor. Legal? Ó, vem comigo. Você vai ser psicólogo, você é empreendedor. Você ser um bom psicólogo, você tem que entender o fluxo de caixa. Você vai receber dos seus pacientes. Legal? O fluxo de caixa é uma das coisas mais importantes dentro da empresa. Então, se preocupe com isso. Lembra? Apontar onde o peixe está. Tá? Por que eu estou contextualizando isso para vocês? A gente vive numa dificuldade tão grande de mão de obra que a nova geração hoje, como é que ela está trabalhando? Né? Para vocês entenderem que no Brasil, na área de tecnologia e da informação, que é a área de informática, a área de vocês. Os desenvolvedores não querem prestar serviço para o Brasil. Sabe por quê? Pela alta carga de imposto que a gente tem. Sabia disso? Quando você trabalha com CLT, o governo não vai lá, não toma um pedacinho. Sim ou não? Legal? Estou mostrando como o mercado está comportando para você. Não estou defendendo o lado A e o lado B. Como é que os desenvolvedores hoje eles estão fazendo? Pela internet, ele desenvolve sistema para outros países. Legal? Ele recebe, né, toda essa informação de desenvolvimento, ele desenvolve, manda de volta. E sabe o que eles estão recebendo hoje? Bingo. Bitcoin. O mundo está ficando louco com essa molecada de tecnologia. Porque não dá para controlar. E tem gente navegando e navegando e ganhando muito dinheiro com isso, gente. Percebe? A quantidade de oferta que a gente tem no mercado, mas só é muito difícil chegar nisso. Não é. Não é. E tem gente que mudando de vida da água para o vinho, desenvolvendo e fazendo esse tipo de trabalho. Mas um recorte. O inglês é importante. Sim ou não? Entendi. Não entendi. E aí quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender que a tecnologia é estratégia para a geração de vocês. É estratégia. Só tem que saber lidar com isso. E muito. Pode passar. Falar um pouquinho de pessoas, a gente já está terminando. Pode passar. Toda vez quando eu falo de pessoas, tem duas coisas que eu sempre dou como conselho para todo mundo. Né? A primeira é não ficar aprisionado no passado. Esse mundo que a gente vive hoje, a transformação ela é contínua. Né? Quem tem Orkut? Eu tive. Ainda existe? Ainda tinha? Eu tinha na época. Tinha? Acabou? Faz tempo. Mas só pulou. Quem tem Facebook? Todo mundo tem. Quem tem Instagram? Quem tem TikTok? Todo mundo tem. Eu adoro isso. Eu vou fazer de novo. Posso? Quem tem Facebook? Levanta. Olha só, professor. Quem tem Instagram? Quem tem TikTok? Ó, quer que eu leia de novo? Quer que eu leia de novo? Lê aqui pra mim. Aprisionado no passado. Quer que eu pergunte de novo? Quem tem Facebook, quem tem Instagram, quem tem TikTok? Não precisa, né? É muita ferramenta que chega. E tem que acompanhar. Só que, infelizmente, a gente fica aprisionado no passado. Né? Por quê? Porque deu certo. E é o grande erro das empresas que tem hoje. Tem empresas que surgem no mercado, elas ganham muito dinheiro, se mantêm. De um determinado momento, ela para de ganhar. Aí, o que ela quer continuar fazendo? Aquilo que ela sempre fez, porque deu dinheiro um dia. O que acaba acontecendo? Elas falam. Ela falha.
ela quebra. Mas por quê? Por causa da Netflix, né? Da Netflix agora tem um negócio de jogo, alguma coisa assim. Exato. É um caminho, né? Polêmico, mas é um caminho. É uma linha de análise, muito bem feita. E aí, o que a gente precisa aprender a fazer na vida? Enterrar projetos. Pô, mas é sacanagem. Tem 4.000 pessoas lá no meu Facebook. Como é que eu vou jogar aquele negócio fora? Vai morrer com ele. Abraçado. Percebeu? Vou chegar em casa e vou deletar no Facebook. Não falei inglês. Cuidado. Perceba, a gente tem que saber o momento certo que a gente está preparado para mudar de uma coisa para outra. Está funcionando o Facebook? Te atende? Tem coisa nova chegando? Será que é bom dar uma olhada? Sim ou não? Serve? Vou usar. Não serve? Vou enterrar. Mas eu tenho que estar sempre antenado no que está acontecendo. Beleza? Pode passar. E para que a gente fique antenado, eu gosto muito de ler esse slide. Todo mundo usa essa terminologia. Alguém já ouviu falar do que é mindset? Levanta a mão. Mindset. Vocês são do curso de informática, então vocês vão começar a ouvir muito essa palavra. Mindset. Né? No mercado de tecnologia, é o dia inteiro falando isso. Não, porque o mindset que a gente tem, porque o mindset precisa mudar, porque o mindset... Legal? O que é mindset? Vamos lá. Vocês acreditam que eu não estou conseguindo ver aqui? Mas eu vou pegar óculos. A palavra significa configuração da mente. Olha só. Configuração da mente. Legal? Quando falamos de mindset, nos referimos à característica da mente humana que vão autodeterminar os nossos pensamentos, comportamentos e atitude. Esse é o principal. Lembra da academia? Todo mundo quer emagrecer. Mas você está afim de mudar o teu mindset mesmo? Parar de comer aquela pizza maravilhosa que você não comeu uma hoje. E quando a gente fala de mindset, a gente precisa entender que nesse mundo que a gente vive, é muito importante a gente ter a habilidade de mudar o tempo todo. O nome disso chama-se resiliência. As pessoas vão ficando pelo meio do caminho porque elas não têm essa habilidade de mudar. E elas querem continuar usando o Facebook. Ai, professor, eu vou deletar esse negócio. Deu para entender? A gente tem que ter a habilidade de mudar o tempo todo. A todo tempo. Em todo momento. É o mundo que a gente vive. Eu, graças a Deus, a minha adolescência, a minha infância, foi nos anos 80. Foi muito mais tranquila. Né? Eu gosto muito até de usar esse exemplo que eu tenho dentro de casa. Eu já estava com a minha esposa em casa, minha esposa virou para mim e falou assim: não aguento mais com a filha. Cheguei no limite com ela. Calma, respira. O que aconteceu? Já mandei 20 mensagens para ela, nem aquele azulzinho no WhatsApp aparece. Pô, não precisa, ela mudou a configuração, mas não tem mais o azulzinho, né? Você pode ter a opção de usar o azulzinho ou não usar o azulzinho, mas eu não sabia. Aí eu falei: você mandou mensagem por onde? Ela falou: pelo WhatsApp. Eu falei: você está usando o veículo errado. Como estou usando o veículo errado? Está no grupo da família. Eu falei: então, as meninas não veem mais o grupo da família. Eu mandei uma mensagem para ela pelo TikTok. Quanto tempo ela demorou para me responder? Imediato. Oi, pai. Tá vendo? O que é esse negócio de TikTok? Se você não acompanha, isso é no mundo corporativo. Você fica para trás. Hoje o perfil do profissional, e a gente já vai entrar nisso agora, está muito diferente. Tem gente que está aprisionada ainda no modelo lá do CLT. Tem cara que está ganhando dinheiro, produzindo sistema de casa, sentado, tomando café da manhã, uma Coca-Cola de 2 litros e um pacote de bolacha Bono.
Entenderam, né? Legal? E o cara está ganhando rios de dinheiro. Agora, você está afim de mudar o teu mindset? Ou não? Você vai entrar no vagas.com lá e ficar esperando alguém te chamar para trabalhar em algum lugar. Dá trabalho? Dá trabalho. Não dá. E aí eu gosto, de novo, muito desse slide. Né? A gente está antenado nas novas tendências. Tem gente que está discutindo que a conta de luz está cara. Tá ou não? É inevitável falar, né? Mas eu vou falar. Não tem problema. Provavelmente para mim mesmo, mas ia falar sobre política, mas eu vou falar. Eu olho a campanha eleitoral, um dizendo que a conta está cara, o outro dizendo que a conta está barata, não sei lá. Tem gente fabricando painel de luz solar. Instalando no telhado, né? É, instalando no telhado. O cara está nem preocupado com isso. Ele mudou o mindset, sim ou não? Sim. Tem tanta oportunidade. Particularmente falando, né? As pessoas estão discutindo o preço da gasolina. Muito. Né? Você sabe o que eu fiz? Foi uma das melhores opções que eu fiz na minha vida. Eu comprei aquela motinha elétrica. Deixa eu ver qual motinha elétrica. Espetacular aquilo. Eu não pago IPVA. Verdade. Não pago gasolina. E me locomovo para tudo quanto é lugar. 50 quilômetros. Para uma cidade plana, qual é a dificuldade? Nossa, o Maxwell mudou de padrão de vida, hein? Tinha um carrão, comprou uma moto. Não, estou usando dinheiro para viajar. É mudar o mindset? Vai onde você quer fazer isso? E aí eu preciso perguntar para vocês, qual é o pepino? Qual é o problema? Vocês sabem qual é o problema? Acomodação. Tanto problema. A gente vive o problema, né? Tanto problema, a gente acorda para resolver problema. Então eu quero fazer um desafio para vocês. Quem conseguir resolver, eu vou dar o meu livro, tá? Para essa pessoa. Porque cuidado, numa palestra que eu fiz, o cara falou assim, pá, teu livro não é presente. Eu falei, eu tô sabendo, mas é a única coisa que eu tenho para dar também. Eu vou colocar um desafio para vocês. Quem souber a resposta, não fala comigo, só quando eu perguntar. Legal? Vocês sabem qual é o problema? Daí. Pode passar. Ele é uma sequência lógica e infinita. Aí eu tenho uma figura aqui, uma figura aqui, uma figura aqui, tenho 3 espaços, uma figura e mais um espaço. O que está faltando? Alguém sabe? Sabe qual é o problema? Quem sabe? Você sabe? Não? Alguém sabe? Deixa eu ver lá no fundo para ver se ele sabe. Quem pergunta, por favor? Ai, caramba. Eu vou até esperar virar um filme para mim poder assistir, porque ela deu uma resposta tão complexa. Alguém sabe qual é o problema? Alguém resolveu? Levanta a mão. Vamos lá. O problema é uma sequência lógica infinita. Você estava aqui na palestra e chegou agora. É uma sequência lógica infinita. Vou piorar. Vocês aprendem com 3 anos de idade. Pode falar. Eu posso falar mesmo? Pode. Tem números faltando. Uma salva de palmas. Só um minuto. Gente, só um minuto. Quem não resolveu, levanta o braço. Qual foi a resposta dele? Tem números faltando.
Vamos lá, vamos contextualizar agora para vocês. Toda vez que a gente fala que é um problema, como é que a cabeça pensa? Problema. Cabeça, mindset, problema, supletivo, problema. Você já olha como um problema, seja ele qual for. Você não consegue olhar de fora. Eu disse para vocês uma sequência lógica e infinita. E disse para vocês que vocês aprendem com 3 anos de idade. Sim ou não? Sim. Vocês aprendem a falar mamã, papá e depois 1, 2, 3, 4, 5, 10. Isso. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim ou não? Ganhou. Ele já está aqui na frente. Os números estão espelhados. É tão simples de resolver. É uma coisa que a gente está tão habituado a lidar. Quem, gente, pelo amor de Deus, quem não entendeu ainda, levanta o braço. Teve alguém? Não entendeu ainda? Sequência lógica infinita, tudo bem. Que é uma sequência lógica infinita. Ok? Beleza. Então, se é uma sequência lógica infinita, os números são infinitos, não são? Sim. A lógica é 1, 2, 3. Está aqui o número 1, só que ele está espelhado. Está aqui o número 2 espelhado. Número 3 espelhado. O que falta aqui é o número 4 espelhado. Número 5 espelhado. Número 6 espelhado. Número 7 espelhado está aqui. Número 8 espelhado. Era só espelhar o número 9. Como eu disse para vocês que era um problema, a cabeça pensou como? Problema. Vocês aprenderam isso com 3 anos de idade. Legal? Pegou o livro já? Parabéns. É muito difícil pensar fora da caixa. É muito difícil. E eu vou dizer para vocês, tá? A vida é fácil. É a gente que faz dela um problema. Só para a gente finalizar, daí o perfil do profissional moderno. E aí entra em pânico aqueles que estão em busca de um emprego CLT. As empresas não querem que vocês fiquem na empresa mais. As empresas querem que vocês produzam. Querem que a gente entregue. E é isso que as empresas estão buscando. As grandes empresas mundiais hoje, elas estão fazendo uma troca entre 2 dias em casa e 3 na empresa, para continuar a manter o relacionamento. Mas não se incomodam mais que você produza de casa. E esse é o novo perfil que está vindo aí pela frente. Isso não volta mais. E para trabalhar dentro de casa é mais difícil. Porque às vezes o filho atrapalha, às vezes passa alguma coisa gostosa na televisão que a gente quer ver, às vezes dá fome, e aí você precisa ter muito mais disciplina para que você seja produtivo. Pode falar. Mas se não se deve bastante a pandemia, o pessoal... Na verdade, muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Boa pergunta. Isso não foi por conta da pandemia? Não, isso foi uma demanda represada. A pandemia foi só uma desculpa para fazer logo isso daí acontecer. Porque já era assim. Só não era regulado. Né? Obrigava-se o funcionário a estar 8 horas da manhã na empresa e ir embora às 18 horas da tarde. Aí o funcionário chegava às 8, tomava o café da manhã, até ele bateu o papo, daí a pessoa vai começar a trabalhar no meio. Qual era o lapso produtivo que ele tinha efetivo? Muito pequeno. Então a pandemia veio para impulsionar isso definitivamente. Todo mundo hoje conhece o Zoom, plataforma Zoom? Sim. Já existia antes da pandemia, vocês acham que foram inventados na pandemia? Porque as pessoas não usavam. O cara gostava de pegar um carro de ir até São Paulo para fazer uma reunião de 20 minutos. Tô certo, professor, ou não? Hoje eu não faço. Hoje o cara pode ser o CEO da maior empresa mundial do planeta. O cara fala para mim assim, pô, vou fazer uma reunião aqui em São Paulo. Eu falei, qual é a pauta? Porque se for para pegar meu carro, colocar gasolina, pagar um pedágio de 30 e poucos reais para ir em São Paulo, fazer uma reunião de 20 minutos, pagar um estacionamento que custa 30 reais para descer a serra, faz sentido? Oi? E a nova geração é assim. E é assim que a gente vai ter que lidar. Porque isso não vai voltar para trás. Beleza? Pode passar. E nesse mundo disruptivo, a gente enfrenta um grande problema.
é que fica todo mundo muito parecido. Fica tudo muito parecido. As coisas ficam muito iguais. O TikTok é uma sequência do Instagram, sim ou não? Mais ou menos. Não é. Então, quando a gente fala de disrupção, né, de estar no mundo disruptivo, a gente necessariamente precisa olhar para a novidade, para aquilo que efetivamente é novo. Senão você vai ficar refém e aprisionado de novo lá no passado. Pode passar. E aí eu gosto de usar esse exemplo, né? Principalmente quando a gente fala de disrupção, onde tudo está muito parecido. Todo mundo aqui conhece essa paleteria mexicana? Sim. Todo mundo conhece. Uma delícia esse negócio, né? A de doce de leite. Olha aí. Eu pegava aquele isopor, cara. Eu colocava umas 8 logo no verão, porque desde o Jornal Nacional até começar o Tela Quente eu já tinha matado ele. E era maravilhoso. Onde eu acho para comprar hoje? Alguém sabe? Acho que no centro de Hã? No centro de Mongaguá tem. Centro de Mongaguá tem um. Tem. Na verdade, não é nem uma paleta mexicana, é uma sorveteria que vende a paleta mexicana. Uma sorveteria que vende paleteria mexicana. Tem alguns mercados que também vendem. Alguns mercados que vendem. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Tinha quantas? Em toda esquina tinha uma, sim ou não? Sim. Isso está associado à questão da disrupção. E é o problema que a gente vive no nosso país. Porque nós mesmos acabamos com o nosso mercado. Então ela veio lá da Argentina. Quando foi que você teve em Argentina? Foi lá mesmo? Uns 6 anos atrás ela teve na Argentina, ela viu essa ideia, aí ela trouxe para o Brasil. Né? E ela começou a vender paleteria mexicana. Ela foi disruptiva, sim ou não? Aí a amiga dela falou assim, dá nada, tá ganhando dinheiro com esse negócio, né? Adivinha o que ela abriu? Uma paleteria mexicana. Aí ele olhou para ela e falou assim, não, vocês estão ganhando dinheiro, compraram até carro novo. Adivinha o que ele abriu? Uma paleteria mexicana. Tinha tanta paleteria mexicana que acabou a quantidade de consumidor em relação à disponibilidade e oferta que se tinha do sorvete. Brasileiro sendo brasileiro. Ao invés de nós protegermos o mercado para que a gente continue consumindo uma coisa que é boa, nós olhamos tanto para aquilo que a gente acabou com aquilo. Sim ou não? Então não adianta ser disruptivo copiando as pessoas, porque você mata o mercado. E a gente não pode ser assim. Isso chama-se responsabilidade econômica. Você pode ter até a concorrência e faz um curso do Sebrae que vai aprender sobre isso. Quem quer ser psicólogo? Não é ele, né? Então, você fala em empreendedorismo, você precisa olhar para esse lado. Você vai abrir um escritório de psicologia, um consultório de psicologia, no mesmo prédio tem 20 escritórios de psicologia? Sim ou não? Ele precisa entender o mercado. Ele precisa ser disruptivo, ele precisa ter alguma coisa diferente para que ele inicie no mercado. Se ele tiver algo diferente, é mais um do mesmo. Pode passar. E aí, é onde entra a parte de comunicação. Eu tomei uma decisão no tocante à comunicação. A gente precisa se preocupar como é que a gente se comunica na rede. Hoje, quando as empresas vão contratar, vocês sabiam que elas estão olhando o Instagram de vocês? Sim. Elas estão olhando o Facebook de vocês? Então, vocês precisam tomar cuidado com aquilo que vocês publicam na rede. Pô, mas só vou não publicar mais nada. Eu falei isso? Não falei para vocês não publicarem mais nada. Mas para que vocês tomem cuidado com o comportamento que vocês têm na rede social. Eu, Maxwell, tomei uma decisão. Eu utilizo o YouTube para o meu canal de entrevistas e uso mais 2 mídias sociais, que é o Instagram e o LinkedIn. A Maxwell está aprisionada no passado. Não. Ainda me funciona. A hora que eu decidir por uma nova mídia social, o que eu vou fazer? Vou enterrar um projeto do passado. Eu fico impressionado quando eu vejo algumas pessoas, o cara coloca lá o endereço dele, do LinkedIn,
do TikTok, do Twitter, do Orkut, do Facebook, do YouTube, do Tenaris, do Microsoft Live. E eu fico me perguntando, que hora esse ser humano dorme? Que hora esse ser humano trabalha? Será que dá para alimentar tanta rede social assim? E por incrível que pareça, as mídias sociais, tem um estudo que diz isso, estão cada vez mais ficando tóxicas. E a gente está desistindo das mídias sociais porque são as mesmas coisas. Então fiquem antenados nisso. Só mudou. Né? E até conteúdo. Legal? Então fique esperto. Pode passar. E falando de mídia social, a gente precisa escolher a forma eficiente de se comunicar com as pessoas. É engraçado que no momento da pandemia, falaram muito de pandemia, né? Virou uma moda live. Lembra de live? Né? Então tinha umas lives muito legais. Eu, particularmente, quando começou a pandemia, eu assisti uma live de um grande consultor internacional que o cara disse o seguinte dessa live. Pega o tempo que você tem disponível na pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa, né? E usa para fazer aquilo que você sempre teve vontade de fazer e você nunca teve tempo para fazer. Pô, achei muito cacete. Sabe o que eu vou fazer? Vou escrever um livro. Eu saí dessa pandemia com um livro escrito, onde eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive tempo para fazer. Eu escrevi um livro em 3 meses. Acordava 3 horas da manhã, me dava vontade de falar, cara, é isso, eu preciso escrever. Escrevi. Lembra da jornada? Falei, mas se eu me decidir a escrever, eu vou até entregar. E eu consegui entregar. Não me dei por satisfeito. E aquilo não saiu da minha cabeça. Use o tempo que você tem disponível para fazer algo que você sempre quis fazer e nunca teve tempo. Aí eu fui aprender a tocar violão. E aí foi uma desgraça. Começou dentro da minha casa. Porque no começo só o meu cachorro me ouvia. É verdade. É difícil. O violão não foi difícil. Mas como eu comecei, eu falei, eu vou levar até o final. E fui fazer aulas e aulas e aulas de violão até que eu aprendesse a tocar violão. E eu aprendi a tocar violão. Nas reuniões da minha casa, eu sempre queria uma plateia, né? Você aprendeu a tocar violão, você não mostrar para alguém, né? Pô, não faz sentido, né? E toda vez quando eu sentava para tocar, todo mundo levantava. E aí eu falei assim, por que será que todo mundo levanta quando eu começo a tocar? E por incrível que pareça, a vida também é assim. A gente vai lá, se desenvolve, faz treinamento e a gente acha que está preparado, toma uma porrada. Sim ou não? Sim. E aí eu descobri que eu não sabia cantar. Falei, ó, vida, a vida desafiando a gente de novo. Eu aqui bom pra cacete, quando eu cantava, meu cara, era ruim, bicho. Mas era ruim meu ouvir cantar. Só por isso que só meu cachorrinho ficava lá. É fiel, é amigo de verdade, aquela porcaria. Era um único. Tanto que eu coloquei o nome dele de Ozzy Osbourne, né? Chama Ozzy Osbourne. Ele deve gostar de rock, porque, porra, tanto mal pra cacete. E aí foi aprender a cantar. Eu não posso desistir. Posso largar no meio do caminho. Tem que aprender a cantar. E fui aprender a cantar. E aí não me dei por satisfeito. E aí fui pro estúdio e gravei uma música. Quem quiser ver, tá no meu Instagram. Continuo cantando mal, tá? Mas tá lá. Mas percebam que é gostoso gostar da jornada. Eu nunca me esqueço, quando eu terminei de gravar a música no estúdio, o cara perguntou assim, gostou? Eu falei assim, putz, não, porque agora acabou. Eu tava gostando daquele negócio, né, de saber quais eram os desafios, e conhecer quais eram os desafios. E aí eu aprendi. Mas falando de instrumento eficiente de comunicação, atentem-se. Usem realmente aquilo que efetivamente dá resultado para vocês. É uma frase que eu gosto muito. Se vocês vão fazer algo, pergunte primeiro se aquilo vai te dar algum resultado. Se não for te dar resultado, não faz nada. Você só vai gastar tempo e energia. Próximo. E a partir de agora, como é que você cria um
um negócio de impacto? Como é que você vira um profissional de impacto? Meu amigo quer ser psicólogo, pessoal que quer ser empreendedor. Atendimento. Atendimento? Tem que ver o mercado. Mercado. Voltando e pegar essa oportunidade. Vou falar para vocês. Tem que dar às pessoas o que elas querem. A partir de agora, na vida de vocês, profissional, é assim que tem que ser. Pode colocar. É roda com roda. É motor com motor. É capô com capô. É chassi com chassi. É relacionamento na veia. E é o network que vai fazer a grande diferença. Só para finalizar. Todo mundo conhece Bill Gates? Sim. Quem é Bill Gates? Dono da Apple? Não sei como. Você não é da informática, né? Deixa eu falar para a professora. IBM? Todo mundo conhece Bill Gates? Sim. Bill Gates da Microsoft? Sim. Sim, Bill Gates da Microsoft. Legal. Microsoft. Windows. Vocês sabiam? Agora não vou. Como é que eu mostro para vocês? Vocês sabiam que o Bill Gates não desenvolveu Windows? Vocês sabiam disso? Sim ou não? Sim? Não? Quem sabia? Você sabia? Uma outra ideia. Qual foi? DOS. Vocês sabiam que o Bill Gates não desenvolveu DOS? Ele estava pronto. Ele comprou essa ideia de alguém. Porque ele entendeu que tinha mercado para isso. Que tinha demanda para isso. Mas vocês sabem onde foi a virada de chave do Bill Gates? Foi através de network. A mãe do Bill Gates era uma das melhores amigas, uma advogada renomada do CEO da IBM. E foi ela que conectou o Bill Gates na IBM. E assim começou a história da Microsoft. E a Microsoft virou o que ela é hoje. O professor começou essa apresentação me agradecendo por estar vindo aqui. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, por poder me conectar em cada um de vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, um minutinho. Tem algumas perguntas, pode ficar tranquilo que depois vai estudar os conteúdos para vocês. A nossa aluna de linha já tem algumas perguntas já pré-elaboradas. Ai, meu braço. Boa noite a todos, meu nome é Viviane. Qual foi o seu maior investimento que até hoje traz benefícios? Qual foi o maior investimento? Desculpa, a pergunta foi qual é o maior investimento que até hoje Traz benefícios. respirar. Faz todo sentido. Uma excelente pergunta. Eu invisto em mim mesmo. A gente não faz isso. A gente tem um péssimo hábito de querer tudo de graça. Né? Por incrível que pareça, eu não gosto de nada de graça. E não vou em nenhum lugar de graça. Eu sempre investi nas minhas relações, sejam elas comerciais ou elas pessoais. Então hoje, quando eu tenho uma boa apresentação, foi porque eu investi numa empresa de publicidade para fazer uma boa apresentação para mim. Custa dinheiro? Custa. Faz diferença? Faz. Qual a posição que eu tenho hoje? Talvez uma empresa me fizesse de graça? Sim ou não? Sim, pode ter certeza. Sim. Mas eu faço questão de pagar. Porque a partir do momento que a gente coloca, né, investe, a gente valoriza o trabalho do próximo. E a gente tem a possibilidade de cobrar.
Infelizmente, a gente tem um péssimo hábito de querer tudo de graça. A gente vai num lugar de graça, e quando a gente chega nesse lugar de graça, a gente reclama de tudo que tá. Sim ou não? Então, meu maior investimento foi investir em mim mesmo. Cara. Ao longo desses anos, você teve projetos inovadores e reconhecidos internacionalmente nos portos do Brasil. Porém, qual desses projetos tem mais destaques? Hoje a gente tem 32 terminais no Brasil. Eu posso dizer que meus 19 anos eu fiz o meu primeiro projeto de câmeras no setor portuário sem fio. Foi um desafio avassalador, você imagina, a 19 eu tenho 46, né? Então vamos voltar um pouco para trás, eu tinha 19, câmera sem fio era algo inimaginável, principalmente dentro do setor portuário. Esse foi um projeto. E o segundo projeto foi um projeto de automação de um porto público em Vitória, um projeto significativo, de muito impacto ali na região, para automatizar o porto por completo. Quais foram os problemas durante a pandemia nos portos? Ela perguntou quais foram os problemas durante a pandemia nos portos. Eu acho que foi o excesso de faturamento, assim, porque os portos faturaram vertiginosamente. Não sei se isso pode ser visto como um problema, mas o porto não parou. Né? Os portos no mundo, aí, de um modo geral, não pararam. Tinham que dar continuidade para que pudessem exportar, continuar alimentando o mundo e, evidentemente, trazendo os insumos que a gente precisava para continuar vivendo dentro da pandemia. Os portos não pararam, 24/7, na pandemia foi admirável o trabalho que o pessoal da área portuária fez. Quais são os requisitos principais para trabalhar na área portuária? Requisitos principais para trabalhar na área portuária: força de vontade, força de vontade, força de vontade, força de vontade e força de vontade. O resto é força. E disciplina. Bom, eu E finalizo minhas disciplina. perguntas. Se alguém da plateia tiver alguma pergunta. Vamos lá, eu levo aí para você. Eu queria saber qual é a oportunidade do porto para a mulher. Gostei dessa pergunta. Sempre o setor portuário foi olhado como um setor extremamente masculino, né? Eu tive a oportunidade de gravar com mulheres que hoje operam um terminal tractor. Não sei se todo mundo sabe o que é um terminal tractor. É um caminhão que fica dentro do terminal carregando container do navio para o pátio, do pátio para o navio, do navio para o pátio. É um terminal tractor. Eu tive a oportunidade de conhecer mulheres que operam um ship to shore, que é aquele guindaste gigante que a gente vê no porto, colocando o container dentro do navio, tirando de dentro do navio. Então, com isso, eu acho que eu estou habilitado para te responder, né? Quais são as oportunidades para as mulheres dentro do porto? Todas, sem exceção. Tem vaga hoje para todo tipo de função. Eu vejo mulher em todos os tipos de funções. Você falou do porto, você acha que essa economia só funciona na cidade de Santos ou você acha que influencia na cidade da Baixada? Porque aqui, Mongaguá é um pouco longe. E eu não sei se acaba influenciando as pessoas a trabalhar para lá ou se a própria cidade de Santos já suporta tudo. Ótima pergunta. Mongaguá é longe. É mais fácil vir para Mongaguá ou para São Paulo? Santos, Mongaguá ou Santos, São Paulo? Qual que é mais fácil? Mais fácil para São Paulo? Mais fácil eu chegar em São Paulo do que eu chegar aqui em Mongaguá? Já respondi? Maxwell, São Paulo é o polo econômico e ninguém está dizendo. Mas tem muita área que está saturada. Posso me tornar um grande distribuidor de um determinado produto específico para consumo no porto? Sim ou não? Vou atender mais rápido que São Paulo? Sim ou não? Preciso entender o mercado. Né? Eu vejo, principalmente em portos espalhados pelo mundo, que as regiões que orbitam o setor portuário se transformam em grandes polos logísticos ou industriais. Aqui a gente está se transformando num porto de passagem. É essa a estratégia? A carga só passa.
Será que se eu pegar o café e fazer aqui uma fábrica de cápsula de café, é legal ou não? Legal, está muito distante da realidade, não está, é complexo, mas assim, são oportunidades. Né? Mais alguém? Mais alguém? Um, dois. Peraí, deixa eu prestigiar aqui que não fez. O que você diria que é necessário para ser um homem e uma mulher de negócios? Essas coisas não é tudo, hein, cara? Vamos lá. Joga sobre um negócio, você vai ver com uma pergunta dessa. O que é necessário para ser um homem e uma mulher de negócio? Cara, resiliência. Eu acho que é essa palavra. Se você está disposto a gostar da trajetória, né? É muito complicado ser um empreendedor no Brasil. Porque eu costumo dizer que no Brasil, o empreendedor é como se estivesse num jogo de basquete. Né? Então a gente está jogando basquete, eu estou perto ali de fazer a cesta. Quando eu vou fazer a cesta, o juiz apita, fala que o jogo agora é futebol, dá pênalti para o adversário. As coisas são assim. Né? Então é muito difícil lidar com o empreendedorismo no Brasil. Você tem que ser muito resiliente. Vale a pena? Se você for resiliente, sim. Se você não for, talvez seja melhor você buscar uma outra opção. Ok? Mais alguém? Como você se organiza? Seria na vida pessoal, trabalho com isso? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, principalmente porque eu esqueci de falar uma coisa. Eu sou síndico do meu prédio. Eu tenho 2 cachorros, uma gata e 2 filhas. E uma esposa, que é que me toma mais tempo. Como é que eu me organizo? Primeiro fator, eu aprendi a dizer não. Tem coisas que não são importantes, eu aprendi a dizer não. Segundo fator, eu aprendi a administrar o meu tempo. Então, eu tenho o meu tempo que eu me dedico para dar as minhas palestras como essa. Que tempo é esse? São 3 vezes ou 2 vezes no mês, dependendo de como está a minha agenda. Então, eu não incluo mais palestras porque eu não vou conseguir me dedicar da forma como eu gostaria de me dedicar. Então, eu preciso chegar aqui inteiro, preciso dividir com vocês, preciso estar com vocês, preciso estar presente aqui, não pensando em outra coisa. Né? Então, isso é muito importante. Você ter a oportunidade de ter a consciência que você precisa escolher o que você quer fazer e como você quer fazer. E terceiro, que é o mais importante de tudo. Lembra do exemplo que eu acabei de dar no início, que ele veio super nervoso, e aí ele está coordenando, né? Estava junto. É ter equipes vencedoras. Você precisa ter um time forte. Né? Eu só consigo exercer muito do que eu exerço na minha atividade tendo um time forte. Como é que se tem um time forte? É quando você tem a consciência de capacitação, de transferência do conhecimento, de você comunicar bem e mostrar as coisas da forma como você quer. As pessoas se comunicam muito mal. As pessoas hoje não são líderes, elas são chefes. Então elas te dão ordem para que você execute alguma coisa. E ela não destrui como você deve fazer aquilo. Então eu participo muito, né, principalmente do dia a dia das pessoas que estão começando a trabalhar comigo, até que eu sinta que ela se desenvolveu o suficiente para que ela comece a me entregar aquilo que eu preciso. Então eu me dedico àquela pessoa para que a gente tenha um bom resultado. Fiz entender? Mais alguém? Qual foi a maior mudança que a automação industrial fez nos portos? A maior mudança? Aumento de produtividade. Indiscutivelmente. Não há o que se discutir isso, não só no setor portuário, no setor industrial também. Hoje, francamente falando, tudo que é processo braçal e processo manual não serão processos que serão executados por pessoas. Serão processos que vão ser executados por máquinas. Isso é indiscutível. Não tem como. Você não consegue pegar um saco de açúcar e levar lá, depois buscar outro, levar. Vai chegar um determinado momento que você vai ter uma fadiga que não vai fazer com que você desenvolva da mesma maneira que uma máquina desenvolve. Hoje, para que a gente possa produzir da forma como a gente produz, exportar da forma como a gente produz,
toneladas e toneladas, né? Milhões e milhões de toneladas, não dá para o ser humano carregar isso nas costas. As máquinas precisam desenvolver esse trabalho. Então, a grande revolução, né, que talvez seja a tua pergunta, é efetivamente o volume de movimentação hoje que é feito nos portos do Brasil e do mundo. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta. Peraí que nós somos casados. Você acha que o acordo que o governo fez com a Rússia sobre a questão dos fertilizantes, você acha que se não tivesse feito isso poderia acarretar em alguns problemas econômicos maiores do que já estão? Eu não gosto muito de entrar na seara política, né? Mas vamos pensar de uma maneira bastante franca. O mundo precisa se alimentar. A gente planta. Para plantar precisa de fertilizante. Né? Se é a Rússia que tem fertilizante, a gente vai comprar em quem? É da Rússia. A gente não precisa politizar tudo. Né? Infelizmente, hoje a gente está vivendo um momento, a geração de vocês, que tudo é politizado. Tem coisas que são mais práticas. Né? A gente precisa ser objetivo. A gente precisa plantar. Para plantar, precisa de fertilizante. Se a Rússia tem fertilizante, compra da Rússia. Se a China tem fertilizante, compra da China. Se os Estados Unidos tem... Não precisa politizar isso. Isso não é algo que se politize, pelo menos no meu modo de se ver. Beleza? Professor, passa a bola ao senhor. Maxwell, muito obrigado. Gratidão. Espero que todos vocês tenham adquirido conhecimento, aproveitado essa palestra. São momentos únicos. Não é todo momento que nós temos palestrantes desse gabarito à disposição. A Graciete, a professora Graciete até colocou uma foto, uma ex-aluna que participou do programa. Ela foi uma das finalistas. Como que é o nome dela, Graciete? Mariane Zimmermann. Uma craque. Ela foi minha aluna da instituição aqui, da ETEC Adolfo Belezinho. Então, olha o potencial que vocês têm. Já tivemos uma aluna, o Marcos está falando, uma craque. Então, acreditem mais em vocês, por favor. Acho que a Nathalie quer ter uma lembrancinha para na verdade. Vocês estão no meu fraco, né? Eu falei lá. Assim eu vou ter que voltar. Por favor. Quer fazer as considerações finais? Tá. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo. E a gente espera de novo aqui, né? Muito obrigado. Eu só pediria para os alunos de informática, por favor, depois vou discussão aqui com a foto final com o Marcos.